Aleluia, Jesus. Aleluia. Acredito que muitos não puderam vir, Pedro, também resfriaram, estão passando mal, né? Esses dias são dias de crises, enfermidade. Devemos estar orando, repreendendo em nome de Jesus. Mas daqui a pouco passa. A gente vai acostumando, vai adaptando e tudo passa em nome de Jesus. Nós vamos ler aqui João capítulo 21, a partir do versículo 15, vai dizer assim, queridos: E depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro, o Senhor sabe que eu amo. Então alimente os meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro, o Senhor sabe que eu amo. Então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. E Jesus disse: então alimente as minhas ovelhas. Eu lhes digo a verdade, quando você era jovem, podia agir como bem entendia, vestia-se e ia aonde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outros o vestirão e o levarão aonde você não quer ir. Amém? Podemos assentar, queridos. Irmãos, hoje é o dia mundial aí que faz menção aos pastores. Eu gosto muito de dizer que pastor não é somente aquele que está liderando a igreja, mas a igreja deve conscientizar todos que todos nós somos pastores. A sua casa, a sua família é o seu rebanho. E quando nós vemos aqui Jesus, ele conversando com Pedro ali, perguntando: se você me ama, Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Esse é o trabalho de Deus, é cuidar das suas ovelhas. E quando nós, por mais difícil que seja, por mais desafiador que seja, nós renunciamos a nossa vida para poder cuidar das ovelhas do Senhor, irmãos, essa é a vontade universal de Deus, é a gente cuidar uns dos outros. Deus ama demais o seu povo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho como prova desse amor. Amém? Então Deus nos ama. Deus ama o seu povo, Deus ama o pecador, Deus ama os seus filhos, e nós também devemos amar. Eu vejo muita gente que às vezes quer demonstrar o seu amor para Deus, né? E tem pessoas que gostam de contar isso: eu amo Deus demais, eu tenho muita intimidade com Deus, eu só não amo as pessoas, eu não tenho paciência com as pessoas, mas Deus eu amo demais. Irmãos, eu não sei qual Bíblia que essas pessoas estudam que vai falar sobre isso. Não tem como a gente desconectar uma coisa da outra. Olha Jesus falando com Pedro: você me ama? Se você me ama, você tem que amar as minhas ovelhas. Você tem que amar como eu amei. Você tem que sofrer por elas como eu sofri. Irmãos, Deus não quer ouvir da nossa boca a gente dizer todos os dias: eu te amo, Senhor, eu te amo. Mas isso deve ser testemunhado através do nosso dia a dia, a forma que nós lidamos e relacionamos com as pessoas. Então, queridos, quando nós falamos sobre pastorear, é um dever de todos nós que somos salvos. Pastor, ele tem que gerar pastor. Então o meu papel, a minha missão como pastor é conscientizar você, trazer a consciência de que você é um pastor e você é uma pastora. Eu tenho que pastorear uma multidão? Não. Se você no final da sua vida, você conseguiu levar uma pessoa a Cristo, você conseguiu discipular uma pessoa, porque Jesus falou: ide, fazei discípulos. Irmãos, liderar a igreja não é a gente encher o templo com a multidão. Às vezes a gente, por inexperiência e por vaidade, a gente fala: Senhor, me dá uns donzinhos de cura aí, me dá uns dons sobrenatural, porque a igreja vai encher do dia para a noite. E às vezes a gente fica até meio com culpa, pensando: Deus, será que está faltando talvez mais dons espirituais na minha vida para que as pessoas venham para a igreja? E não é isso, irmãos. Os sinais vão seguir aos que crêem.
A partir do momento que nós fazemos aquilo que Ele ordenou, Ele falou, ide fazer discípulo, é tete a tete, é olho no olho, é um com um, aleluia. A igreja se forma dessa forma. A igreja vai sendo gerada dessa seguinte forma: quando cada um de vocês deixam de ser ovelhas para ser pastor. O meu papel, a minha missão como pastor, é trazer de forma revelada para você e trazer a sua consciência que você também foi chamado e foi chamada para ser pastor. Então, quando a gente está num dia como esse, a homenagem ao pastor, eu quero estender essa homenagem a todos vocês e quero repartir dessa unção e repartir dessa responsabilidade com todos vocês. Parabéns para vocês, parabéns para você pai, para você mãe, para você que é líder, para você que tem pessoas que vivem com você, que você está suportando essas pessoas e amando elas. Hoje é seu dia também, amém, irmão? Todos nós, isso é ser igreja, nós somos um corpo. Por menor que seja o membro, ele é importante no corpo, e você também é importante. Nós precisamos, não tem como pastorear sozinho. E Jesus, a gente vê aqui no final dessa parte do seu ministério terreno, Jesus trazendo a consciência para os seus discípulos, inclusive Pedro. Aqui Jesus já estava ressuscitado, e Jesus ele vai perguntar para Pedro se ele o ama, por 3 vezes. O interessante é que ele não chama Pedro de Pedro aqui, ele chama ele de Simão, né? Simão, filho de João, filho de Jonas, ou filho de João. Por quê? Porque Jesus está tratando aqui, irmãos, e trabalhando com a questão da identidade. Não tem como, irmãos, não tem como a gente falar de autoridade sem identidade. Então, quando Jesus está falando aqui com Pedro sobre autoridade, apacenta as minhas ovelhas, eu estou te dando essa autoridade. Não existe autoridade sem identidade. Diga assim, não existe autoridade sem a consciência da minha identidade. Então você vai ver Jesus chamando Pedro de Simão, sendo que o próprio Jesus mudou o nome de Simão para Pedro. E agora Jesus está chamando Pedro de Simão de novo. Ele fala, Simão, filho de João, tu me amas. E pela 3ª vez, aqui João vai dizer que Pedro, aqui não é mais o Simão, aqui é o Pedro entristeceu. Porque o Simão, que é ainda a velha natureza de Pedro, aquele homem velho, que precisava ir para a cruz, estava cheio de vaidade. E dizendo com as suas palavras, eu amo, só sabe que eu amo, eu amo. Lembra quando Simão também incorporou em Pedro ali e falou com Jesus que se precisasse, ele morria por Jesus? Jesus falou, você vai me negar 3 vezes. É uma natureza que quer, mas não faz. Então Jesus ele chama aqui o Simão, fala, Simão, você me ama, eu amo, você ama. Até quando ele cai em si e ele fala, o Senhor sabe. Ou seja, eu não tenho o amor que o Senhor merece. Então agora ali é o Pedro. Ali agora é o novo Pedro. Ali é o Pedro, a nova criatura, o novo nome que agora Jesus deu para Simão, que é Pedro. Ele está caindo em si e vem uma tristeza, porque essa tristeza é um coração contrito de arrependimento, de entender realmente eu não consigo agradar a Deus como eu deveria. Pedro queria agradar a Jesus de várias formas, com a força do seu braço, talvez com a sua coragem, a sua valentia, mas agora Jesus está mostrando para ele, você vai provar o seu amor para mim, não é falando que me ama, mas você vai provar o seu amor para mim, apacentando e cuidando do meu rebanho. Como é que eu cuido do rebanho? Diga assim, dando de alimento. Irmãos, então nós não temos que depender apenas do pastor que está aqui diante de vocês para alimentar vocês, mas cada um de vocês aqui deve sair da condição de ovelhas que depende de alguém para pôr a comidinha ali no coxo, para agora se tornarem pastores que vão alimentar. A gente tem falado muito aqui, irmãos, que o nosso propósito não é vir para comer o pão, mas é vir para partir o pão, para dar pão aos famintos, para dar água aos sedentos. Então nós temos que sair da condição de pessoas carentes, que estão precisando do cuidado do pastor, para agora cada um de vocês se tornarem um pastor e ajudar o pastor a cuidar
daqueles que estão passando fome. Amém, queridos? Essa é a trajetória de um discipulado. Jesus, ele chamou aqueles homens, e você vai ver essa trajetória até chegar nesse ponto final, aonde Jesus está ali se preparando para despedir da sua igreja, mas ele precisa, antes de subir, deixar uma igreja madura, uma igreja que agora tem consciência da sua identidade e da sua autoridade. Mas o interessante aqui, irmãos, que Jesus ele fala com Pedro assim: olha, então alimente as minhas ovelhas. No início da conversa, quando a gente lê no versículo 15, fala, depois da refeição, Jesus pergunta para Pedro. Então Jesus estava numa mesa com Pedro, Jesus estava ali servindo uma mesa, mas agora Jesus está dizendo assim: olha, hoje é o último dia que eu vou estar sendo garçom de vocês e dando pão para vocês comer, porque a partir de agora vocês vão demonstrar o amor de vocês, dando de alimento para as minhas ovelhas. É vocês que vão alimentar. Eu estou transformando vocês agora em pastores. Vocês vão apacentar. E a prova do amor de vocês, a resposta que vocês vão dar para mim e para o Pai, é colocando a mão no arado, é começando a cuidar de alguém que está do seu lado. Irmão, se cada um de nós tiver essa consciência de que você foi chamado, não é só para comer a comida que o pastor coloca no coxo, mas Deus te chamou para deixar de ser ovelha e ser pastor. Se você começar a cuidar de uma vida, você já está provando para Deus que você ama Ele. Uma vida. Tu me amas, então cuide do meu rebanho. Amém, queridos? Glória a Deus. Irmãos, então não existe autoridade. Quando nós vamos lidar com o mundo espiritual, quando você vai apacentar um rebanho, quando você vai cuidar de pessoas, você vai lidar também com forças das trevas. Nós vamos lidar, irmãos, com potestades e principados que estão escravizando essas vidas e não querem abrir mão dessas almas que estão escravizadas nas garras de Satanás. Quando você recebe essa consciência da sua vocação de ser um pastor que vai arrebatar das garras de Satanás ovelhas que estão perdidas, escravizadas, você precisa entender que Satanás vai se levantar contra a sua vida. E Satanás não respeita grito, Satanás não respeita versículos decorados na cabeça, Satanás não respeita carga horária de oração, mas ele vai respeitar o tanto que você conhece e sabe de quem você é, sabe do que você é, a sua natureza, a sua autoridade. Satanás ele vai te respeitar se você tiver convicção da sua identidade em Cristo. Ele vai te respeitar. Irmãos, e nós temos na Bíblia Sagrada, várias passagens, irmãos, de homens e mulheres chamados por Deus, que viveram nessa rota de colisão a partir do chamado e da autoridade que recebeu. Então você vai ver desde Davi, você vai ver Moisés, você vai ver José. São pessoas que Deus chamou, e a partir do momento que eles vão ter essa consciência da sua identidade, que Deus chama eles para ser pastor, mas não é só pastor de ovelha, mas agora é pastorear vidas, uma geração. Interessante, irmãos, que no Antigo Testamento você vai ver Deus vai levantar grandes líderes, mas geralmente esses grandes líderes, eles começam numa escola que é apacentando ovelhas mesmo, ovelhas, rebanho de ovelhas. Amém, irmão? Então é meio que Deus está treinando, dizendo assim, você está pastoreando ovelhas, mas um dia você vai pastorear uma geração de pessoas. Aleluia. E nós vamos ver, irmãos, muitas pessoas na Bíblia Sagrada, que eles vão descobrir essa identidade que eles têm. Juntamente com isso vem a autoridade. Com essa autoridade eles vão começar a colidir no mundo espiritual. E quanto mais eu conheço a vocação que eu tenho, aquilo que Deus predestinou para mim, irmãos, mais eu preciso negar a minha vontade. Diga assim: quanto mais eu conheço a minha identidade e eu recebo a autoridade, mais eu perco os meus direitos. Então é isso que Jesus falou com Pedro. Ele falou assim: olha,
Você, quando agora é novo, você pode escolher o que você quer fazer. Ele fala, quando você era jovem, ia aonde você queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outros vestirão e o levarão aonde você não quer ir. Olha ele dizendo assim, olha, quanto mais você tiver conhecimento de quem você é, quanto mais maturidade, você vai envelhecendo, porque a velhice na Bíblia, irmãos, representa sabedoria, amém, irmãos? Então quando você imaginar uma pessoa, um ancião com a cabeça branca, como a Bíblia fala sobre os 24 anciões, você lembra de sabedoria e maturidade. Olha Jesus falando com Pedro, enquanto você é jovem, está cheio de vaidade, cheio de força, você define o que você quer para a sua vida. Você escolhe o que quer comer, o que quer vestir, para onde você vai. Mas vai chegar um dia que você vai envelhecer, e quando você estiver velho, eles vão pegar na sua mão e vão levar você para onde você não quer ir, vão vestir roupas em você que você não quer. Por quê, irmãos? Porque a autoridade espiritual está ligado à nossa renúncia. Então quanto mais eu tomo consciência de que eu sou um pastor, de que eu tenho autoridade espiritual, mais, irmãos, eu tenho que viver para servir o outro e menos para mim. Então não é eu que vou definir o que eu quero. De vez em quando eu recebo umas profecias de algumas pessoas que falam, olha, prepara que em breve você vai para outros ares. Sempre a gente recebe uma profecia, vai chegar uma hora que você vai para algum lugar. Se alguém me perguntar assim, para onde você vai, para onde você quer ir? Eu não sei, irmão, sinceramente. Eu não sei o que vai acontecer com o meu amanhã. Sabe por quê? E quanto mais a gente vai amadurecendo, quanto mais a gente vai ganhando autoridade espiritual, mais você confia no Senhor e sabe que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não é você que manda mais. Por exemplo, um pai e uma mãe que agora tem uma criança, tem um filho, pelo amor ao filho e para poder às vezes agradar o filho, eles vão obedecer ao filho. O filho vai pegar na mão do pai, na mão da mãe e vai falar assim, vem aqui para você ver um negócio. E o pai vai, a mãe vai. Uma simples criança, com a autoridade que ela tem de filha, de filho, vai conduzir os pais para onde às vezes os pais não querem ir. Quem aqui às vezes tem vontade de ir num circo, num parque? Mas você vai porque você tem um filho, você tem uma filha, você tem uma criança, você quer agradar, mas você mesmo não quer ir para ali. Você não quer ir num parque de diversão. Você quer ir para poder agradar seus filhos. Então quando Jesus ele fala sobre cuida das minhas ovelhas, cuida dos filhos do meu pai, ele está dizendo, vai chegar uma hora que esses filhos que vão ser gerados no rebanho, no meu rebanho, eles que vão conduzir vocês. Vocês vão deixar de viver pela vontade de vocês para poder cuidar dos filhos que estão sendo gerados. Aleluia! Igreja é isso, irmão. Quanto mais eu tenho conhecimento de quem eu sou em Cristo, da identidade que eu tenho, de quem eu sou em Cristo, e agora da autoridade que eu possuo, menos autoritário eu tenho que ser. Essa é a verdadeira autoridade. Porque o autoritário, ele vai querer fazer sempre o que ele quer, o que ele acha que é certo. Mas o grande líder que tem autoridade, ele vai negar a sua vontade para poder cuidar dos seus discípulos, dos seus filhos. Amém, irmão? Então a vida de apacentar o rebanho de Cristo é exatamente isso. E nós vamos ver na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, homens e mulheres que eles abriram mão do seu direito, abriram mão do seu conforto para poder salvar uma geração de filhos de Deus. Aleluia! A gente receber a autoridade de Deus, irmãos, para a gente exibir poder, isso não vem de Deus, isso vem de Satanás. Eu quero autoridade para que todo mundo me respeite, para que a minha vontade prevaleça. Essa autoridade vem de Satanás. Isso é um poder que o diabo dá. É o chefe da casa, o homem que abusa da autoridade que tem para impor dentro de casa a vontade dele. A esposa tem que fazer o que ele quer, os filhos têm que fazer o que ele quer. Ou às vezes é a esposa, tem esposa que é autoritária, o marido não manda nada dentro de casa, quem manda é a mulher. Tudo é a vontade dela. E nós não podemos, irmãos, se cada um de nós aqui temos que ter consciência do que nós somos pastores, e você é um pastor, você é uma pastora, você entender uma coisa, para poder salvar filhos, para salvar uma geração,
eu tenho que exercer minha autoridade, mas não autoritarismo, de impor o que eu quero. Quem está me entendendo, diga amém. Isso é orgulho e é egoísmo. Então, irmãos, para a gente poder salvar uma geração, nós vamos abrir mão da nossa vaidade, nós vamos abrir mão, talvez, do nosso gosto. A forma que tem gente que é assim, eu gosto de me vestir assim, eu gosto de fazer assim com o meu cabelo, eu gosto de falar assim, eu não vou mudar não, eu sou assim. Então você nunca vai ter autoridade e nunca vai conhecer a identidade que já está reservada para você na glória de Deus, na eternidade. Só apenas com a sujeição, com a submissão à vontade de Deus, seja feita a tua vontade, não a minha, a autoridade de Cristo vem sobre nós. É quando você deixa de ser, para que Ele seja através de você. Aí o diabo, ele fica te cutucando na sua casa e falando assim, você não tem moral aqui dentro não? Você não vai gritar mais alto não? Você não vai cantar de gala aqui dentro não? Isso não é autoridade espiritual, isso é autoritarismo. É isso que o diabo quer ver, vocês disputando força e poder dentro de casa. Mas a Carisma profetizou e já declarou e disse que não é pela força, não é pelo poder, mas é pelo Espírito. E o Espírito Santo nos leva a sujeitar a Cristo e glorificar a Cristo, dizendo, faça a tua vontade, não a minha. E sabe o que Ele nos dá, irmãos? Autoridade espiritual. Satanás não respeita quem fala forte, quem fala alto. Satanás não respeita gente brigador. Ele não respeita, você pode usar o nome de Jesus o tanto que for, se você não estiver debaixo da autoridade de Cristo, através da humildade. Aprendei de mim, sou manso e sou humilde. É assim que nós exercemos autoridade, irmão. Graças a Deus, irmãos, eu nunca fui briguento, nunca fui. Se precisar de uma discussão de eu afinar, eu afino. Só que tem uma coisa, sempre que se levantou inimigos maior do que eu e mais forte do que eu, não precisou nunca que eu levantasse um dedo, porque sempre a minha rocha me deixou inabalável. Eu nunca fiz nada, irmão, sempre foi o Senhor quem fez. Sabe por quê? Porque eu estou nele, Ele está em mim. Eu preciso apenas de ter essa segurança, essa convicção, essa certeza. Por isso que o líder, o pastor, o chefe de uma casa, de um lar, ele tem que ter essa autoridade em Cristo, essa confiança que nós somos pedaços de uma rocha, fazemos parte da mesma rocha que é Cristo. Nós somos da mesma natureza de Cristo, irmãos, e nós temos que descansar e confiar nele. Então nós vamos ver na Bíblia, por exemplo, pessoas como José. José, por causa da identidade que ele já tinha convicção que ele tinha, da autoridade, desde criança, que Deus já revelava para ele, José, ele teve perseguições, através dos seus irmãos, traições, o sofrimento de José, foi vendido para o Egito, como para os ismaelitas como escravo, chegou no Egito como escravo, mas a Bíblia vai dizer lá em Gênesis que José era próspero. Por que ele era próspero? Sendo um escravo e sendo um prisioneiro. Porque toda pessoa que tem convicção que é filho de Deus, não importa as circunstâncias, o que define um filho de Deus não é a circunstância, não é o ambiente que você vive, não é a família que você cresceu, mas é a convicção, a certeza daquilo que você já é no Senhor. E você não precisa de provar isso para ninguém. Você não precisa de levantar o nariz e brigar com as pessoas para provar. Você não precisa de subir aqui em cima e falar que você ama Deus demais, para provar para as pessoas que você ama. Ó, Jesus falando, tu me amas? Então prova isso cuidando do meu rebanho. E tem umas ovelhas aí que é bem difícil de mexer, e você tem que amar elas. Tem umas ovelhas que morde. Tem umas que dá coice. Tem umas ovelhinhas mais gordinhas que gostam de sujar água para outra ovelha não beber. A Bíblia fala sobre isso. Ela acha que só ela pode beber a água do rio, mas ninguém pode beber. E você tem que amar todos. Você me ama? Prova através da mesa, através da comunhão, através do partir do pão. Parte o pão, ajuda, discipula, arruma alguém para você cuidar, discipular, trazer para a igreja, pegar firme com essa pessoa. Trouxe a pessoa na igreja, no culto, a pessoa estava precisando, glória a Deus, que bênção. Eu quero caminhar, então eu vou caminhar do seu lado. Porque o dia que você chegar na eternidade, você vai ter um encontro com uma alma que você levou até Jesus. Aleluia!
Nosso galardão não vai ser pedras, irmãos, não é pedras preciosas. Nosso galardão vai ser almas que você vai encontrar lá e falar assim: como minha vida foi relevante para algumas pessoas na terra. A sua vida está sendo relevante. Então, mesmo que está dando tudo errado, porque para José estava dando tudo errado, irmãos, mas você vai ver na história de José uma coisa, um ponto muito importante ali, que é a revelação da sua identidade. A história de José, ela orbita em torno da questão da sua identidade e sua autoridade. Por isso que levanta os invejosos e os ciumentos. Quanto mais você tiver certeza que você é um filho de Deus, que você é uma filha de Deus, mais o diabo vai querer tentar você e perguntar: você é filho de Deus de verdade? E quanto mais você tem certeza, mais vai ter pessoas que vão trair você. Mas o seu papel é simplesmente manifestar a glória de Deus e manifestar aquilo que Deus já te deu. Você tem que ser o que você é, meu irmão. Seja filho, seja filha. Então nós vemos aqui José, já no final da sua história, quando seus irmãos vão lá comprar alimentos, que veio a crise sobre a terra, e eles na cabeça deles, José estava talvez até morto. E eles vão ali ter uma reunião ali com o governador do Egito, que era José, mas eles não sabiam que era José. E lá no capítulo 45, versículo 1 até o 3, José se revela para os seus irmãos. E ele vai dizer assim, ó: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Olha a revelação da identidade. Sabe o que o Evangelho faz com a gente, irmãos? O Evangelho, queridos, revela para mim a minha identidade, para que eu revele para o mundo quem eu sou em Cristo. Aí eles vão olhar para mim e falar assim: você era aquele cara que vivia noiado, fumando maconha, bebendo, tocando pagode no boteco? Eu lembro de você. Eu era, mas estava vivendo uma versão falsa, porque a versão original é essa aqui, verdadeira. Eu sou um filho de Deus que não precisa de beber, não precisa de fumar maconha, não precisa de se drogar, não precisa de prostituir. Eu já tenho uma alegria que vem do céu e é eterna. Eu não dependo das circunstâncias, não dependo do ambiente, não dependo de pessoas que querem o meu mal, porque eu já estou bem resolvido em Cristo. Ele é minha rocha, minha fortaleza. Eu sei em quem eu tenho crido. Pronto. O diabo já põe o rabo entre as pernas, murcha a orelha e sai. Resistir a Satanás e ele fugirá de vós. Não é você ficar gritando: sai em nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus. Não é assim não, meu irmão. Qualquer coisinha o crente tem esse costume de estar repreendido, mas o diabo não te respeita. Você pode falar o dia inteiro: está repreendido em nome de Jesus, ele não vai te respeitar. Ele só respeita quem tem convicção da sua identidade. Olha José, um rapaz que foi traído pelos irmãos, mas sempre teve conhecimento e certeza de quem ele era. E agora ele não vai dizer assim: agora eu sou o governador do Egito. Ele fala assim: eu sou José, o filho de Jacó, irmão de vocês, a qual vocês traíram, e eu estou aqui. Ele arranca a peruca, arranca a maquiagem, arranca tudo que estava disfarçando ele e se revela. Por isso que Paulo vai dizer, irmãos, que toda a criação de Deus, em Romanos capítulo 8, versículo 18 a 19, ele vai dizer: porque para mim tempo certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser, diga assim, glória que há de ser revelada em nós. Fala assim: não é em mim não, é em nós. Fala assim: tem uma glória para ser revelada através de nós. Sabe quem é o nós, irmão? Quem é o nós? É a família de Deus. Os irmãos, aleluia. Eu sou José, o vosso irmão, aleluia. Sou irmão de vocês ainda. Vocês me traíram, vocês me venderam, mas vocês são meus irmãos, e eu estou me revelando para vocês, revelando a minha identidade, porque agora eu tenho autoridade. José tinha autoridade, sim ou não, irmão? Sim ou não? José tinha autoridade, ele podia mandar prender aqueles homens ali, e tinha autoridade para mandar matar aqueles homens que traiu ele. Mas sabe o que ele fez? Ele mandou fazer um banquete, uma mesa.
E sentou os irmãos traidores na mesa e falou: faz uma festa, traga comida, traga tudo, porque agora eu estou revelando a minha identidade para eles, e estou revelando que eu não sou o que eles imaginavam. Eles queriam me roubar, queriam me saquear, mas eu vou dar 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes mais para eles, porque quem tem identidade tem autoridade, quem tem autoridade tem abundância, tem prosperidade, e a fonte da onde os filhos de Deus que têm autoridade buscam a bênção, é uma fonte inesgotável, inesgotável. Toda pessoa, irmãos, que não tem convicção de quem é, não tem convicção de quem é, não está debaixo da bênção, e vive de migalhas. Vive de migalhas. Escute. Todas as pessoas, irmãos, que ainda estão cegas, hoje, todos que estão cegos. Você está aqui hoje. Por mais que às vezes você pense assim, hoje é um dia festivo, não, hoje é um dia de revelação. E quanto mais dificuldade você colocar em receber essa revelação do Evangelho, mais você vai viver de migalhas, porque menos autoridade você vai ter, menos respeito você vai ter de Satanás. Satanás só respeita quem recebe a revelação de quem ele é, porque nunca mais isso muda. A partir do momento que você tem certeza que você é um filho de Deus, nunca mais isso muda. Filho pródigo, irmãos, errou, aprontou, mas ele tinha uma certeza, uma convicção: eu tenho um pai, sou filho dele ainda. O irmão que estava lá dentro, fazendo tudo certinho, não considerou o filho pródigo como irmão. Ele falou assim: o teu filho, que não é mais o meu irmão. Mas José não, ele falou assim: eu sou o irmão de vocês. Aleluia, 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 aleluia. Nós vamos ver Moisés, irmãos. Moisés, ele cresceu na casa de Faraó, enganado, um filho órfão na casa de Faraó, pensando que ele era um egípcio. Passou pelas melhores faculdades do Egito. Moisés está sendo preparado para ser o sucessor de Faraó. Mas um belo dia, ele descobre quem ele era, qual a natureza dele. Hebreu. Eu sou irmão desses escravos aqui, ó, desse povo escravo. O povo que eu olhava de cima para baixo, agora eu estou olhando e estou vendo, eu sou do mesmo sangue, da mesma linhagem deles. Irmãos, não adianta querer mudar, não adiantava Moisés querer arrancar isso da vida dele, ele já era, fazia parte daquela família, daquele povo. Então Moisés, ele vai passar agora por processos de Deus. Ele agora vai sair fugido do Egito, porque ele tentou defender um escravo hebreu, irmão, que estava apanhando de um soldado egípcio. Ele mata o soldado, ele teve que sair fugido, irmãos, do Egito. Vai viver agora no deserto, apacentando ovelhas do seu sogro Jetro. Começou a aprender a pastorear ali, porque Deus está dizendo assim: não adianta, Moisés, você querer assumir a liderança de uma vez desse povo, sem você estar preparado. E a escola que eu vou te preparar é a escola de pastoreamento. Você vai aprender a pastorear, você vai aprender a dar a vida pela ovelha, você vai aprender a enfrentar leões no deserto, para poder proteger a ovelha. Depois eu vou te dar essa geração inteira para você cuidar. Você vai liderar essa geração, você vai tirar essa geração inteira do Egito e vai para o deserto me adorar com essa geração. Eles vão seguir você e eu vou ter um compromisso com você, porque você vai ter autoridade, e quando você tocar com um cajado no mar, ele vai se abrir e vocês vão atravessar em terra seca. A roupa de vocês não vão envelhecer, o sapato não vai se gastar, vocês não vão ficar doentes, não vai faltar comida e nem água. Por quê? Porque o filho, ele tem autoridade, aonde ele está, a bênção está com ele. Aleluia! Ele não te chamou para viver de migalhas, ele não te chamou, meu irmão. Quanto mais certeza você tem, clareza você tem de quem você é, da sua identidade, mais autoridade você vai ter, e mais você vai saber que Deus é contigo em qualquer situação. Aleluia. Então Moisés, ele se revela para o povo, para os hebreus, se revela para Faraó,
quando ele vai se revelar para Faraó, diante de Faraó, dos seus magos, dos seus mágicos, ele chega e impressiona todos eles, operando alguns sinais, transformando o cajado em serpente, e pegando no rabo da serpente, transformando em cajado novamente. Aleluia! Moisés chegou ali, irmãos, talvez, falando de recurso material, não tinha nada, era um coitado, um pastor de ovelha. Chegou sem nada, roupas velhas, sujas, fedendo, um cajadinho na mão, diante de Faraó, no palácio de Faraó. Todos os magistrados, toda a elite estava ali, mas quem estava ali era um filho de Deus, vestido de maltrapilho, de roupas, vestes velhas, mas quem estava ali era um príncipe de Deus, talvez vestido de moribundo, parecendo um mendigo, um andarilho, mas era um príncipe de Deus, que tinha convicção de quem ele era, e ele sabia que aquele cajado ali representava a autoridade de um filho de Deus, que não é pelas vestes, não é pelas carruagens, não é pelos cavalos, mas é pela identidade. Certeza. Você pode não ter estudo, pode não ter formação nenhuma, mas uma coisa, meu irmão, eu tenho que ensinar você como pastor, e você tem que aprender. Alegra-te, porque teu nome já está escrito no livro da vida. Aleluia. Jesus falou com os discípulos: não façam festa, porque os demônios estão se encurvando diante de vocês, mas alegrai-vos, porque vocês são conhecidos lá no céu. O nome de vocês estão nos anais celestiais, no cartório celestial. Alegre-te por causa disso. O diabo está respeitando vocês, não é porque você grita mais do que ele, mas é mesmo falando manso e falando baixo, ele sabe que você tem certeza e convicção de quem você já é em Cristo. Nós temos, irmãos, mulheres como a Esté. Esté também era uma judia, israelita. E diz lá em Esté capítulo 7, versículo 3 até o 6, Esté é uma judia que ela se tornou rainha da Pérsia. Teve oportunidade, Deus abriu a porta para ela, se tornou rainha da Pérsia, porque o rei achou ela tão linda, tão maravilhosa, tomou ela como esposa. Aquela mulher estava vivendo uma vida de rainha, de princesa, uma vida, meu Deus do céu, a vida dos sonhos. Inicialmente ela está escondendo a sua identidade, porque talvez o diabo tentava ela: se você abrir a boca e revelar quem você é, você vai perder todo o seu privilégio, ninguém vai te respeitar aqui dentro. Mas chegou o dia, irmãos, que existia um plano de Amã ali para poder perseguir ali a sua linhagem, a sua família, e ela sentiu a responsabilidade que ela deveria fazer algo. Então ela se revela diante do rei, diante de Amã, e ela diz: nós fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos e aniquilados. Então aquela rainha, com muita sabedoria, ela prepara um jantar com o rei, com o seu marido, e ela se revela todos os planos, e aquela revelação trouxe a salvação e a redenção para ela, para a família e para a geração dela. Por quê, irmãos? Porque as pessoas lá fora estão esperando e aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Os tímidos não herdarão o reino de Deus. Por quê? Se Esther fosse tímida e ficasse com a boca fechada, se Moisés fosse tímido, se José fosse tímido, eles não teriam salvo a sua família e a sua geração. Jesus quer que você se revele como filho, como filha. Assuma, coloca a mão no cajado. Senhor, eu vou assumir a vocação que o Senhor me chamou, a autoridade. Meu Deus, eu quero cuidar de pessoas, eu quero cuidar do seu rebanho, porque eu te amo, o Senhor me amou de tal maneira. Pai, o Senhor me amou de tal maneira, eu tenho que dar uma resposta para o Senhor. Sabe o que é a verdadeira adoração, irmãos? Não é a gente reunir aqui, começar a cantar e ficar cantando, dando glória. A verdadeira adoração é cumprir o propósito de Deus nessa terra. É cumprir, é alcançar aqueles que estão perdidos, as ovelhas que estão perdidas. A verdadeira adoração, irmãos, é fazer a vontade do Pai, é alcançar essas vidas. Nós temos, irmãos, também outra mulher como Ruth. Ruth, ela também depois ela vai assumir agora a sua nova identidade
como judia, ela vai dizer assim lá no capítulo 1, versículo 16, ela vai dizer para sua sogra, né? Aonde quer que fores, eu irei, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Ela está trocando a identidade dela. Agora ela quer ser israelita, ela quer ser hebreia, ela quer ser judia, ela quer fazer parte, ela quer servir o mesmo Deus da sogra dela, ela não quer ser mais moabita, mas ela agora quer fazer parte dessa família. Aleluia! Revelação da identidade, assumindo a identidade. E para encerrar, irmãos, o próprio Jesus, ele perguntou assim para os discípulos: o que eles estão dizendo que eu sou? Quem eles estão dizendo que eu sou? Olha Jesus pensando sobre essa questão de qual identidade eles estão vendo em mim. Quem eles estão pensando que eu sou? Então muitos vão dizer assim, estão pensando que eu sou Elias, que eu sou profeta Jeremias, que eu sou João Batista. Aí ele pergunta para Pedro: e vocês? E você? Aí Pedro responde: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia! Cristo, o Filho do Deus vivo. Você é um filho de Deus. Aí Jesus falou: você está vendo isso aí por revelação do Espírito Santo. Porque, irmãos, somente o Espírito Santo pode nos revelar a identidade de quem nós somos. Acorda, meu irmão, minha irmã. Se você ainda não tem certeza e convicção, se você acredita que você é aquilo que seu pai falou que você ia ser, que a sua mãe falou que você ia ser, se você acredita que a sociedade está dizendo que você é isso, a partir de agora você vai duvidar disso e vai acreditar no que Deus está falando, que o Espírito Santo está falando de você. Ele está dizendo que você é um filho, uma filha de Deus. Aleluia. Irmãos, e hoje eles estão inventando tanta identidade para o ser humano. Eu estava vendo outro dia um jovem com uma máscara de cachorro, e alguém perguntou: qual que é a sua identidade? Ele falou: eu sou agora pet, cis. O que é isso? Aí e tem o dono estava do lado com a coleirinha na mão, a correntinha. Aí ele falou assim: olha, é extremamente dócil, não morde, tá? Se você pedir para colocar a patinha, vai colocar. E o bobão está lá pondo a patinha. Irmãos, isso é uma blasfêmia contra Deus. Isso é uma aberração, é uma profanação. Deus criou o homem para ser a sua imagem, conforme a sua semelhança. Mas o ser humano está preferindo ser um cachorro. Satanás está levando o ser humano a esse estado de humilhação, de depravação, de preferir ser um cachorro, andar de quatro na rua, com uma coleira no pescoço, do que assumir a identidade de filho, de filha de Deus. E nós estamos aqui, irmãos, todo dia ouvindo isso. E tem gente que é capaz de sair da igreja, chegar lá fora e falar: eu sou um derrotado mesmo, eu sou uma fracassada mesmo, eu não sou feliz não, tudo vai dar errado para mim. Você está vindo aqui para quê, meu irmão? Abra esses ouvidos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E Ele está dizendo aqui para você: ei, você é filha de Deus, você, independentemente da roupa que você está vestindo aqui hoje, independente se você comprou a roupa numa boutique ou comprou na loja de 10, você é filho de Deus, é filha de Deus. Irmãos, eu gosto de usar uma roupa boa, mas eu sou cheio de roupa velha lá em casa. Umas camisas velhas, meia furada, e eu gosto de usar elas também, sabe? Eu acho gostoso, roupa velha dentro de casa. Só que eu não me sinto humilhado com isso, porque dentro dessa roupa velha tem um príncipe de Deus. Não é a roupa que vai te definir, meu irmão, mas é a consciência que você tem. Não deixa o diabo colocar dúvida em você, não. Creia no que o Espírito está dizendo às igrejas. Aleluia. Levante a sua mão direita e glorifique ao Senhor. É o Espírito Santo que revela. Pedro, foi o Espírito Santo que te revelou isso. Isso é revelação, isso é revelação. E Ele vai te dar revelação aqui hoje. Para de ficar acreditando no diabo. Eu estou com a minha autoestima baixa. Minha autoestima está tão baixa. Sabe por que está baixo? É porque você está vendo tanto Instagram e vendo a vida dos outros lá fora. Está vivendo uma vida fake, mentirosa. Você está se comparando com essas pessoas. Você está se sentindo um lixo, um bagaço. Você não tem que se comparar com ninguém, porque lá no céu você já tem um nome
E Jesus falou: aquele que venceu, dar-lhe-ei uma pedrinha branca com um novo nome que já está escrito. Teu nome está escrito numa pedra, porque é inquebrável, é inabalável. A identidade de Cristo em você é inabalável. E Deus vai sacudir essa terra nesses últimos dias. Ele vai sacudir. Hebreus capítulo 12 vai dizer, irmãos, no versículo 26 ao 27, vai dizer: naquele tempo a voz de Deus fez com que a terra estremecesse, mas agora Ele prometeu isto: mais uma vez eu farei com que trema não somente a terra, mas o céu. Irmãos, Deus vai tremer a terra e o céu, aleluia. Por quê? Ele vai dizer: porque as palavras, mais uma vez, mostram bem que as coisas criadas serão abaladas e mudadas, para que as que não podem ser abaladas continuem como estão. Escute o que eu vou dizer. Deus já começou a sacudir a terra. Deus vai abalar o céu e a terra, e só vai permanecer inabalável quem tem certeza e convicção daquilo que você é em Cristo. Todas as crises que Deus mandou na Bíblia Sagrada foi para manifestar os filhos de Deus. Os filhos de Deus só se manifestaram, irmãos, depois de uma grande crise. Depois de uma grande crise, os filhos de Deus se manifestaram. E nesses últimos dias, em toda a terra, vai haver a manifestação dos filhos de Deus. A glória de Deus se manifestará através de nós. Diga assim: através de nós. Irmãos, Deus não quer que você viva com migalhas. Pastor, Deus quer que eu acumule riqueza. Não precisa de acumular riqueza. Mas o milagre que você precisa, não importa o tamanho. O teu Pai, Ele tem poder para poder te dar. Não importa o tamanho, irmão. E você vai ver sempre na Bíblia assim, ó: não acumule para amanhã, porque amanhã tem mais. Da onde veio essa bênção, da onde veio essa provisão, vai vir mais. Irmãos, o nosso estoque não é nessa terra, é lá no céu. E quando você precisa, é só orar que Ele manda. Por quê? Você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que o temem, ao redor dos filhos de Deus. Eles estão andando com você, te segurando, para que você não tropece em uma pedra e caia. Tem anjos de Deus ao seu redor, cuidando de você. Sabe por quê? Você é um príncipe de Deus, uma princesa de Deus. Aleluia. E chegou o tempo de você revelar isso. Chegou o tempo. Aquilo que está escondido em você precisa ser manifesto. Amém, irmão? Não deixa o diabo usar alguém aqui para atrapalhar outro, não, irmãos. Hoje é um dia de revelação. Interceda para que todos saiam deste lugar aqui nessa noite sabendo: meu Deus, eu quero pastorear o teu rebanho, porque eu te amo, e eu quero provar para o Senhor, colocar a mão no arado. Dai-me, Senhor, a autoridade. Satanás não respeita quem não tem convicção. Em Atos capítulo 19, versículo 13 até o versículo 20, vai falar sobre os filhos de um sacerdote. Em Atos dos Apóstolos, vai dizer que os filhos de um sacerdote começaram a orar no nome, os filhos de Seva, que era um judeu, um grande sacerdote. Vai dizer que eles oravam no nome de Jesus de Paulo. Diz o versículo 15: mas certa vez um espírito mau disse a eles: eu conheço Jesus, porque ele sabe quem ele é. Um dia eu testei ele no deserto, falei: se tu és o Filho de Deus, faça aí. E ele é Filho de Deus mesmo, eu sei quem é Jesus. Sei quem é Paulo, porque Paulo tinha certeza de quem ele era, então eu sei quem é Paulo, eu respeito Jesus, respeito Paulo. Mas vocês, quem são? Olha o demônio falando na boca daquele homem, daquele endemoniado. Perguntou para eles: vocês quem são? Eu conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas e vocês? Quem são? Eles não respondem nada. Por quê? Porque eles não sabiam quem eles eram. Se o diabo perguntar para você hoje: quem você é? Você vai responder o quê?
que está na sua cabeça? Você entrou aqui hoje nessa igreja para sair do mesmo jeito, ou sair daqui falando: Satanás, a partir de agora, se segura, porque agora eu sei quem eu sou em Cristo. Quem você é? Eles não responderam. Sabe qual foi a resposta? A retaliação daqueles demônios? Vai dizer aqui: então o homem que estava dominado pelo espírito mau atacou e bateu neles com tanta violência que eles fugiram daquela casa feridos e com as roupas rasgadas. É isso que o diabo faz. Quando ele olha para um crente, filho de sacerdote, você pode ser filho de crente, esposa de crente, marido de crente, mas você não sabe quem você é, você não tem identidade e não tem autoridade, ele não vai te respeitar. Ele pode te bater com ira, com fúria, ele pode rasgar você todinho, retalhar você todinho, porque ele só respeita quem tem convicção de que é filho e é filha de Deus. Pastor, mas o que eu fiz para me ser filho e ser filho de Deus? Você não fez nada, quem fez foi o seu irmão Jesus. Ele fez. E ele veio, ele morreu para resgatar você, tirar você da cegueira, das trevas, da escuridão, e trazer a revelação. E ele assoprou o Espírito Santo dele, porque batismo com o Espírito Santo é um batismo de consciência e de revelação de quem nós somos. Está cheio de gente, irmão, nas igrejas, orando em línguas estranhas, mas não sabe quem é, não tem autoridade nenhuma, só ora em línguas estranhas para poder se justificar que é espiritual, mas não tem convicção nenhuma de quem é. E um filho de Deus que tem autoridade, ele expulsa demônio de boca fechada. Filho de Deus que tem autoridade não precisa nem abrir a boca. Aonde ele chega, aonde ela chega, Satanás tem que sair de fininho, porque está chegando um filho, uma filha que tem autoridade. Eu estou dizendo para você aqui, meu irmão, você vai chegar na sua casa, todos os espíritos malignos vão ter que sair da sua casa em nome de Jesus. Você não vai dividir lugar com esses demônios. Ou você habita ali com o Espírito Santo, ou são esses demônios. Então o que você vai escolher aqui hoje? Diga assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A palavra de Deus está entrando no seu coração aí, tá? Está abrindo os olhos do seu coração? Está abrindo. Recebe o batismo com o Espírito Santo aí, igreja. Recebe aí, crente. Recebe, você vai sair daqui diferente, nova criatura. Você vai ser o que Deus quer de você. Seja feita a tua vontade, não a minha. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Recebe o Espírito Santo, recebe. Você não é isso, você não é aquilo que disseram de você. Vem nesse lugar e ao partir. Vem, Espírito Santo, traga revelação, Espírito Santo. Traga revelação, Espírito Santo. Traga revelação. Olha ele revelando você aí. Você vai descobrir agora toda a escuridão sai da sua alma agora. Que as trevas saiam diante dos seus olhos agora, em nome de Jesus. Que as trevas que estavam cegando você saia diante dos seus olhos agora. Abra os teus olhos agora. Abra os teus ouvidos agora. Não tenha medo da morte, não tenha medo do inferno. Maior é aquele que está em ti. Aleluia. Santo. Aleluia. Queridos, olha para mim aqui, 2 minutinhos só. 2 minutinhos, eu vou fazer algo aqui. Você precisa olhar para mim, para você poder descobrir o que eu vou dizer. Quando Deus foi criar o homem, Ele disse assim: olha, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Diga assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Segura um pouquinho, segura. Só uma pergunta. De acordo com esse versículo que está em Gênesis 1:26, o que vem primeiro, a imagem ou a semelhança?
A imagem ou a semelhança? Quem acha que é a imagem, levante a mão. Quem acha que é a semelhança? Façamos o homem, a nossa imagem, conforme ou segundo a nossa semelhança. Escute, irmão. Olha só. A imagem vem depois. Façamos a imagem. Qual o modelo? Conforme a semelhança. Segundo é a imagem, primeiro a semelhança. Ou seja, a imagem do homem, a imagem que o homem vai manifestar, que vai manifestar reveladamente, a imagem que deve ser manifesta lá fora, para as pessoas lá, deve ser a imagem da semelhança. Escute, qual a nossa semelhança? Diga assim: Cristo. Nós somos semelhantes a Cristo, a Jesus Cristo. Nós recebemos o mesmo Espírito de Jesus Cristo, então nós somos semelhantes a Ele. A imagem que deve ser manifesta no mundo lá fora é a imagem de uma igreja, de um povo que é um corpo de Cristo. Diga assim: corpo de Cristo. Se Jesus ele é o cabeça, eu sou o corpo, diga assim: nós somos apenas uma coisa. Diga: Jesus e a igreja é uma coisa só. Somos semelhantes a Jesus. Irmãos, e quando eu entendo isso, que eu sou semelhante a Jesus, que eu tenho o caráter de Cristo, tenho o Espírito de Cristo, eu devo também revelar isso para a igreja, para que a glória de Deus se manifeste através da igreja, no coletivo. Não é só o pastor que tem que parecer com Jesus, diga assim: é toda a igreja. Quando alguém entrar aqui nessa igreja, irmãos, vocês têm que falar assim: meu Deus do céu, estou vendo um monte de gente que parece com Jesus. Se um Jesus já deu problema no inferno, depois veio 12 homens, que a Bíblia fala lá em Atos, que eles falavam assim: está chegando aqueles que têm transtornado o mundo. 12 homens que é a semelhança de Jesus, colocou o mundo de perna para o ar. 12 homens. Agora imagine, irmãos, se cada um de nós sair desse lugar com a revelação de que eu sou semelhante ao meu irmão Jesus, porque eu tenho a mesma natureza, eu sou da mesma família, eu sou irmão do mesmo pai, o pai é nosso, o pão é o mesmo, o pão é nosso, a mesa é uma só, eu como do mesmo pão. Você acha que o diabo vai te respeitar, sim ou não? Ah, meu irmão, quanto mais você se parecer com Jesus, mais ele vai fugir de você. Deixa o Espírito de Cristo entrar em você. A semelhança de Deus, irmãos, ela está no invisível. O Espírito de Deus é invisível. O reino de Deus, diga assim: o reino de Deus é chegado. Ele é invisível, mas é real. O que eu tenho que fazer, irmãos, eu não tenho que querer produzir frutos primeiro para depois ser semelhante. Eu preciso primeiro ter convicção que eu sou semelhante a Jesus, para que depois eu produza fruto. Quem me entendeu? Diga assim: primeiro eu sou semelhante. Faz assim com a mão. Semelhante. Diga assim, ó: sobre a minha vida está a bênção, a graça de Deus, o reino de Deus. Agora diga assim, põe a mão na cabeça e fala assim: e pela fé eu creio e tenho convicção e consciência da bênção. Faz assim com a mão: da bênção, da graça que está sobre mim. Diga assim: primeiro Deus abençoou o homem, e depois disse: frutificai. Diga assim: para mim frutificar, eu tenho que ser abençoado. Então fala assim: a bênção está sobre mim. Põe a mão na cabeça: e pela fé que eu recebi através do Evangelho, eu tenho certeza e convicção de quem eu sou. Agora faz assim com a mão: para que eu frutifique e manifeste a imagem de Deus. Diga assim: a bênção, ela vem dos céus, eu recebo pela fé e eu manifesto através das obras. Está na minha mão a bênção.
aonde você tocar, Deus vai operar milagre, meu irmão. E os sinais seguirão aos que crêem. Olha aqui, eu creio no quê? Eu creio que eu sou filho de Deus, que Jesus morreu por mim, que o sangue dele me redimiu, eu tenho uma aliança com Cristo, eu creio que o Espírito Santo já foi derramado sobre a minha vida, eu fui selado, batizado com o Espírito, eu tenho fé, e agora as minhas mãos têm autoridade, aonde eu toco o demônio sai, aonde eu toco o doente é curado, e os sinais seguirão os que creem, no meu nome expulsarão os demônios, orarão em outras línguas, curarão os enfermos, imporá as mãos. A bênção está vindo através de você e vai sair pela sua mão. Aleluia! Por isso que a mão de um pastor tem autoridade, porque o pastor tem que ter convicção de quem ele é. Pode levantar o inferno, meu irmão, pode levantar 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser abalado, você sabe em quem você tem crido. Coloque-se de pé, coloque-se de pé. Se você tem certeza, fala: Senhor, obrigado, eu já estou tendo. Ele está batizando pessoas aqui, irmãos, ó. O maior presente que o pastor vai receber hoje é ver você orando em línguas estranhas, é ver você glorificando a Deus, é ver você recebendo o batismo com o Espírito Santo. Recebe! Olha para mim aqui, olha aqui, irmão. Olha aqui, ó. A graça de Deus é sobre mim. Eu recebi de graça, eu tomo pela fé, e eu lanço. Recebe em nome de Jesus. Parte esse pão, parte esse pão. Recebe, 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 recebe. Recebe, adore, adore, adore. Rasgue a sua voz e adore ao Senhor.